O Senhor falou que ia tirá-los do Egito. Quando olhamos esses acontecimentos na vida dos filhos de Israel no deserto, eles ficaram 40 anos em peregrinação. E muitos podem achar que isso foi um plano de Deus. Eu quero te falar, jamais isso foi um plano de Deus. Deus jamais planejou que eles vagassem durante 40 anos. Deus os libertou do Egito para levá-los a um outro lugar. Podemos dizer que eles foram libertos de e conduzidos para. Fala assim: libertos de e conduzidos para. Eles foram libertos da tirania de Faraó, mas foram conduzidos para onde? Canaã. Canaã. Mas o que é Canaã? Sabe, Deus sempre vai nos libertar de e nos levar para. Nos libertou da escravidão para a liberdade. Nos libertou da enfermidade para a saúde. Nos libertou da tristeza para a alegria. Nos libertou da pobreza para a riqueza. Você percebe? Havia uma promessa de Deus, uma terra que mana leite e mel. Sabe, a palavra hebraica para manar não apenas indica que tinha leite e mel, mas que fluía leite e mel. Deixa eu te falar, Deus não tem vida, Ele flui vida. Flui vida. A experiência do Espírito Santo não é para um dia, mas é para todos os dias. A experiência em Deus, ela precisa ser o quê? Um fluir diário, constantemente. Então essa terra, ela não tinha leite e mel, ela fluía leite e mel. Você sabe o que é fluir? É transbordar, é exceder o que nós pensamos. A Bíblia fala assim, Jesus disse: meu cálice transborda. O cálice do Senhor transborda. A nossa vida, ela precisa ser o quê? Transbordante. Transbordante. Eu sei que tem dias que está raso o negócio, mas esses dias são poucos dias. A maior parte dos nossos dias nós precisamos fazer o quê? Transbordar. Aí no dia triste, sabe o que você fala? Fala: Senhor, eu não nasci para estar desse jeito, eu nasci para transbordar. Transbordar, transbordar os meus celeiros, transbordar minha casa, transbordar de espírito a minha vida. Você nasceu para isso. Fala assim: eu nasci para transbordar. Transbordar o que, filho? Vida. 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 Olha, eu quero te falar algo. Quem deveria mais falar isso é quem está batido. E às vezes é o que não fala. Abra sua boca. Fala: abundância na minha casa, abundância de Deus na minha vida, abundância do Senhor no meu trabalho. Pastor, eu não estou vivendo, mas fala, filho, profetiza, abra os seus lábios. O diabo quer nos calar. Sério, isso é muito sério. Nós não podemos nos aceitar. Mas eu quero te falar a respeito do primeiro elemento. A terra de Canaã mana leite e... quais são os dois produtos? Leite e mel. Mas por que ele falou leite e mel? Irmãos, nós temos várias coisas que nós podemos falar a respeito de leite e mel. Vou te dar um exemplo. Leite e mel, porque tanto o leite quanto o mel não precisa sacrificar quem está produzindo para tirar, vocês entendem? Então, você não precisa matar a vaca, é diferente do porco, né? Para fazer o torresmo, tadinho, né? Quem gosta de torresminho frito? Jesus amado, se um de vocês faz um torresminho bem feitinho, lembra do seu pastor? Ainda mais se é um pedacinho de carninha assim, sabe? Fica escurinho, né? Oh Deus, uma feijoada, meu Deus. Então, a terra mana leite e... eu poderia falar que ela mana leite e mel, porque tanto a vaca quanto a abelha não precisa ser sacrificada para... ela produz o que? Naturalmente. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre dois aspectos diferentes hoje. Leite. Quando se fala de leite, você lembra do que? Calma. Você não se pode insultar porque eu vou falar.
Você lembra não só de vaca. Você lembra do quê? Da provisão que Deus deu para os filhos se amamentarem. É ou não é verdade? Não é uma provisão sobrenatural o leite, gente? Vamos ser sinceros. Então, o neném nasce, a mãe já vai amamentar. Você pode olhar, os mamíferos são assim, grande parte deles. Então, quando nós falamos de leite, nós temos uma ideia o quê? Materna. É o alimento que vem de onde? Da mãe. E é importante que tenhamos a mãe certa. Lá no livro de Gálatas está escrito que se a nossa mãe não é o Monte Sinai, então nós estamos corretos. Por quê? O Monte Sinai deu à luz a Ismael, o filho da lei. No Monte Sinai vieram os 10 mandamentos. Foi nele que Deus deu os 10 mandamentos. Mas se todavia a nossa mãe for agora o Monte Sião, nós temos as promessas de Deus. Eu vou te explicar sobre o que eu estou falando. Lembra que nós somos justificados na fé de Abraão? Quantos lembram disso? Por que nós somos justificados na fé de Abraão? Porque Abraão foi justificado por obras ou por fé? Por fé. Hoje nós somos justificados por obra ou por fé? Lembrando que Abraão veio antes da lei. Então Abraão foi justificado por fé. Hoje nós somos justificados por fé. Mas vamos lá. Deus, quem está fazendo a leitura bíblica de um ano, já deve ter lido nesses dias isso aí. Deus aparece para Abraão e faz uma promessa. Qual é a promessa? Que ele seria o quê? Pai de multidões. Entende? Você vai ser pai de multidões. De ti nascerá o quê? O descendente. Há uma descendência muito grande. Quem são os descendentes de Abraão? Nós somos os descendentes de Abraão. Amém, queridos? Que nós somos o quê? Os filhos da fé. Assim como ele foi justificado pela fé, nós também seremos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Amém? Então tá, presta atenção. E Deus falou para o quê para Abraão? Abraão, você vai ter um filho. Ok. E aí, Sara não poderia ter filho naquele tempo. E aí Sara tinha uma concubina chamada Agar. E aí não estava dando filho, o que ela fez? Ela pegou Agar e falou, ó, deite-se com Agar, Abraão, para que o quê? Você possa ter um filho. E essa era a vontade de Deus? Não, presta atenção que eu vou te falar. Às vezes nós achamos que as promessas de Deus estão demorando, a gente dá uma ajudinha. Você entende o que eu estou falando? Mas está demorando. Aí nós vamos lá e colocamos o nosso dedo. E muitas vezes colocando o nosso dedo, nós atrapalhamos os planos de Deus. Nós não estragamos os planos de Deus, nós atrapalhamos os planos de Deus. Porque Deus é maior do que nós. E aí o que aconteceu? Nasceu um filho. Como que é o nome desse filho? Ismael. Ismael. Mas Deus tinha falado o quê? Os descendentes que nascerão de você serão abençoados. E agora Deus não poderia mais voltar atrás. E aí Deus abençoou também os descendentes de Ismael, sim ou não? Sim. É só você olhar lá em Dubai. Quem é descendência de Ismael? Os muçulmanos. Vocês entendem? Mas havia o filho da promessa. Quem era o filho da promessa? Isaac era o filho da promessa. Um foi filho de Agar e outro foi filho de Sara. E a palavra do Senhor nos mostra que essas duas mulheres são alegorias. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 24 ao 26. Gálatas 24 ao 26. Essas coisas são alegorias. Porque essas mulheres são duas o quê? Duas alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera o quê? Para escravidão. Esta é quem? Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia.
e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Se Agar aponta para a lei, Sara aponta para o quê? Para a graça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sara aponta para a graça. E eu te faço uma pergunta: quem é sua mãe? Podemos ter o mesmo Pai Celestial, mas não a mesma mãe. Então, os muçulmanos, eles têm Alá, ele tem um Deus que é o Pai, mas eles têm uma mãe chamada Agar, que é a lei. Nós temos a mãe como Sara. A Sara representa o quê? A graça. Aleluia. Então, nós precisamos nos alimentar do quê? Nós precisamos nos alimentar do leite de Agar ou de Sara? Agar aponta para quem? Para a lei. Sara aponta para graça. Nós somos aquilo que nós comemos. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Por isso nós precisamos nos alimentar da onde? Da graça. Da graça de Deus. Aí você fala: pastor, mas como que eu me alimento da graça? Ouvindo a palavra de Deus, o evangelho da graça. O que nós temos feito no decorrer dos anos? Nós temos ensinado a nossa igreja a andar no fundamento correto. Qual que é o fundamento correto? É a graça de Deus. Nós queremos desfrutar de todo o suprimento que flui de uma herança. Não basta você ser filho de Abraão, você precisa também ser filho de Sara. Mas por que eu estou te falando isso? Presta atenção. Porque também você não pode misturar o leite. Infelizmente, há irmãos que misturam o leite. Eles bebem da graça, mas vão lá e bebem um pouquinho da onde? Da lei. Um pouco da graça, um pouco da lei. Aí sabe o que acontece? Diarreia. É sério. Dá confusão. Você passa mal. Por quê? Porque você não consegue desfrutar da graça. Eu às vezes vou escutar alguns pregadores da graça, e eles começam bem, mas no meio eles colocam o quê? A lei. Não existe mistura. A mistura faz mal, filho. Escuta o que eu estou te falando. Cuidado com o que você ouve lá fora. Cuidado com o que você ouve, porque há pastores que você vai ouvir que vão desmanchar tudo que eu estou te falando aqui hoje. Vão destruir completamente. Em uma frase, em uma palavra. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. É mistura. Estou falando assim: pastor, quando nós falamos assim, parece que só nós temos a verdade. Não, eu não estou falando isso, filho. Eu só estou te falando o seguinte: se você está numa casa, seja grato pela comida que você tem lá. É ruim quando você está numa casa e você vem elogiar a comida da mãe do outro. Essa semana me mandaram um vídeo. Pô, pastor, olha essa pregação, que bênção. Sinceramente, consegui escutar 1 minuto e meio. Eram 13. E aí eu falei assim: o que você achou dessa pregação? Boa, né? Foi uma nhaca. Horrível. Aí eu falei: por quê? Aí eu peguei, pontuei cada uma das coisas. No final, você prestou atenção nisso que ele falou? Nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Ele falou: não. Eu falei: o que você acha agora que eu coloquei para você? Ele: terrível. Eu falei: pois é, mas você me mandou sendo boa. Você mandou mais para quem? Para minha célula. Eu falei: azedou tudo. É melhor você mandar para mim primeiro, antes de você mandar para sua célula, antes de você colocar um post lá no seu Instagram. Você sabe por quê? Porque às vezes você pode estar fazendo um desfavor, desconstruindo algo que muitas vezes demora para ser construído. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu acho que você precisa ser leal à igreja que você está. Você está lá na Batista, seja leal ao que é pregado lá, ao que faz lá, filho. Por isso que existem diversas denominações. Mas tem gente que acha que nenhuma presta. Ele fica em casa. O desigrejado é uma nhaca. Entendeu?
ele é tão perfeito, ele é tão supra-sumo, que ele fica na casa dele. Ele fala assim: eu sou crente. Qual que é a igreja que você está frequentando? Não, não vou não, sabe, igreja é tudo um problema. Eu falei: mas quem inventou a igreja foi Jesus, ô cabeça oca. Não fui eu. Quem falou que edificar a igreja foi o Senhor. E o que a Bíblia fala? Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Você na sua casa está vivendo unido com os irmãos? Tá ou não? Não tá. Quando Jesus morreu, o que eles faziam? Eles se reuniam todos os dias, compartilhavam o pão, depois ia para onde? Para o templo juntos. Estavam vivendo o quê? Juntos. Deus nos fez para vivermos no coletivo. Você sabe por que a igreja ela não pode ser perfeita? Porque se ela fosse perfeita, você estaria fora do padrão. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? A igreja não é perfeita. Por quê? Porque a igreja representa nós, filho. Vamos ser sinceros. A gente acha tanto problema na vida dos outros porque a gente não consegue olhar um pouquinho para nós. Porque se você olhar um tiquinho assim, a gente quer ter razão. Nós queremos ter razão. Nós queremos saber mais que os outros. É assim, não adianta você falar que não é. Nós queremos ter a piada mais engraçada. Nós queremos saber mais do assunto do que os outros. Nós queremos um monte de coisa. Porque a gente não consegue Quando você olha naquele espelho, muitas vezes a gente não consegue se ver. Mas a lei faz o quê? A lei mostra todos os seus defeitos. A graça fala que você é como Cristo. E aí, como que nós conseguimos viver em comunidade tendo tantos defeitos? Sabendo que o quê? Que mesmo não sendo perfeitos, o Senhor nos aceitou. Nós somos amados e favorecidos pelo Senhor. Então nós somos filhos do mesmo pai. A mãe de Isaac foi Sara. Gálatas 4 diz que Sara representa a graça, enquanto a mãe de Ismael é Agar, que representa o monte Sinai. Então, o que aconteceu quando eles começaram a crescer? Ismael começou a perseguir quem? Isaac. Os ímpios não nos perseguem, irmãos. Você sabe quem nos persegue? A lei. A lei nos persegue. Sabe como nós somos chamados? A igreja da porta larga. Mas na verdade tem gente que fala que nós somos até seita. Aí você vai ver, não é o ímpio que está falando isso. Quem está falando isso? O irmão mais velho. Aquele que veio antes. Ele está lá falando um monte de coisa. Você entende o que eu estou dizendo? E ele está colocando regras que nem ele mesmo consegue viver. Nós precisamos o quê? Desfrutar da plenitude daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu a graça. Porque a palavra do Senhor nos diz que a lei foi dada, mas a graça veio. Quem veio? Jesus veio. Quem é a graça? É Jesus. A lei foi revogada? Não. A lei foi cumprida. Você sabe por que a graça é maior do que a lei? Eu vou te falar por que a graça é maior que a lei. Porque a lei foi dada para ser cumprida. Quando a lei não tem força? Que dia que a lei não tem força? O dia que se cumpre ela. Quem cumpriu a lei? A graça. A graça. A graça cumpriu a lei. Se a graça cumpriu a lei, o que aconteceu com a lei? Ela deixou de existir? Não, ela existe. Mas ela perde o quê? A força. Quando a lei tem força? Quando ela mostra o seu erro. Porque a lei avulta o pecado. Ela mostra o pecado. Então quando você peca, a lei que ela mostra quando você pecou. Mas a Bíblia fala que a graça veio por meio de Cristo. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 10, diz assim: disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho,
porque o filho dessa escrava não herdará com Isaque, meu filho. Agar ela não pode receber a herança junto com o filho de Sara. Os filhos da lei não podem desfrutar da herança, apenas os filhos da graça. Quem que é o filho da graça? Fala assim: eu sou filho da graça. As promessas de Deus é para você. Fala assim: as promessas de Deus são para mim. Agora o que você precisa? Basta eu falar que você é herdeiro, está tudo resolvido? O que você precisa fazer? Tomar posse. Se eu falo para você, existem 10 milhões de dólares, estão lá no banco, você é o herdeiro, e você ficar em casa, vai acontecer alguma coisa? O que você precisa fazer? Ir atrás, filho. Cadê as promessas? Eu quero minhas promessas. Eu sou herdeiro, eu sou filho da promessa, eu sou abençoado, a minha casa é abençoada. Eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha célula, eu não aceito isso na minha saúde, eu não aceito isso com os meus filhos. Uma promessa de Deus para a minha vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes pode ter resistência se levantar, para você não herdar e tudo, mas no final, o juiz é Deus. E o seu advogado é Cristo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Às vezes acessar a promessa não é tão fácil, mas você precisa fazer o quê? Se apropriar, porque você é filho da promessa de Deus. A promessa de Deus para a sua vida. Há promessas. Essas férias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim: o que você tem medo? Ele falou: eu tenho medo da morte. Eu falei assim: mas Jesus venceu a morte. Ele é cristão, católico. Jesus venceu a morte. Mas as pessoas morrem. Eu falei: depende. A Bíblia não fala que a gente morre. A Bíblia fala que a gente dorme. Você tem medo de dormir? Ele falou: não. Eu falei: então já começamos bem. Você entendeu? Por quê? Porque Jesus venceu a morte. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Quem morre de véspera é peru. Você parece um peru? Não, você parece Cristo. Entendeu? Então, né? Você é quem? Você está mais para águia. Águia. Apesar que tem uns pavão no meio, né? Mas tem umas águias também. Você entende o que eu estou falando? Há uma promessa de Deus para você, filho. O Senhor vai te dar longevidade. Mas se eu morrer antes? Morrer é lucro e viver é Cristo. Acabou. Ou você crê na palavra ou você vai sofrer a vida inteira. Sabe quem sofre com medo da morte? Quem não crê na palavra. Você nasceu para viver uma vida abundante. Abundante. Segundo elemento. Qual que é o segundo elemento? Mel. A terra flui com leite e mel. O mel é um alimento que você mesmo não pode produzir. Você pode ter leite por meio de sua mãe junto, mas não pode ter mel sem a cooperação do corpo de Cristo. O mel aponta para quê? A vida da igreja. Vida da igreja. Uma abelha sozinha produz mel? Não, o que ela precisa? Precisa o quê? Várias abelhas. Eles precisam estar o quê? Várias. E elas vão fazer uma colmeia. E depois vão produzir o quê? O mel. Sabe, o mel aponta para o quê? Para a vida da igreja. Uma coisa é ter leite. Podemos dele comer sozinho. Entretanto, quando nos reunimos, o mel é derramado. E nós desfrutamos o quê? Da doçura da vida. Irmãos, eu amo a vida da igreja. Tem gente que olha para a igreja e sente o gosto da dipirona. Eu, quando olho para a igreja, eu vejo o doce do mel. É muito bom viver como igreja. Olha o que aconteceu com Jonatas em 1 Samuel 14, 27.
Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurar o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Você sabe, o leite nos dá nutrição, mas o mel nos dá o quê? Energia. Quando Jonatas provou o mel, seus olhos voltaram o quê? A brilhar. Ele foi cheio de energia do céu. Quando nós nos reunimos como igreja, nós o quê? Nós trazemos uma energia, a vida abundante em nosso meio. Qual que é o primeiro aspecto de uma ovelha doente? Já viu uma ovelha doente ou não? Primeira coisa, você começa a olhar, ela está o quê? Escusa do rebanho. Entendeu? Está onde? Está excluída. Ela até chega a comer, mas ela chega atrasada. Ela não vem mais no coxo, aqui na frente. Ela começa a ficar no fundo. Não estou falando que vocês estão doentes não, tá? É que você chegou atrasado. Então, é o quê? Começa o quê? Começa a ficar, já não começa a vir, se alimentar, senta longe, tem hora que não vem para o coxo, não volta. Ela está o quê? Doente. Você entende o que eu estou falando? É assim. Todas as pessoas, quando elas começam a ficar doentes espiritualmente, elas começam o quê? A se afastar do corpo. Filho, deixa eu dizer algo para você. Eu ensinei esses dias para o meu filho. Eu já tenho ensinado há um tempo, mas essa semana passada eu ensinei especificamente para ele. Ele andou fazendo uma arte lá na praia e escondeu. Eu falei, por que você se escondeu de mim? Ele falou, pai, fiquei com medo. Eu falei, onde que você lembra dessa história? Aí ele, não lembro dessa história. Eu falei, lembra? Vai lá na Bíblia, traz a memória. Aí ele olhou para mim, Adão? Eu falei, foi. Adão fez errado, o que ele fez? Se escondeu. É verdade. Eu falei, ele fez certo? Ele falou, não, pai. E foi você? Eu falei, também não. Eu falei, vou te ensinar um negócio. Quando você errar, quando você falhar, em vez de você correr de Deus, corre para Deus. Você sabe, Adão estava preocupado com o que ele tinha feito. Deus estava preocupado com a distância. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Deus se preocupa com a distância que você está ficando dele, não com o que você fez. Porque o que você fez é irrelevante para Deus. Ele já te perdoou. Já te perdoou. Então quando você estiver mal, em vez de você correr de Deus, corre para Deus. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 24, o pessoal do louvor pode subir. Olha o que diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o quê? Para o corpo. Portanto, a terra que mana leite e mel significa uma terra onde você é com graça e com o mel. Presta atenção. Ninguém tem comida sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Você não foi feito para viver sozinho. Você lê a Bíblia exclusivamente, ela aponta para o quê? Para um cristão que precisa viver o quê? Em comunidade. A vida cristã não é uma vida para se viver só. Quando você nasce, você já começa a fazer parte do quê? De um corpo. Como nós chamamos isso? O corpo de Cristo.